Conceito: são organismos que recebem e incorporam genes de outra espécie. Transgênico é qualquer organismo que seja modificado geneticamente pela técnica de engenharia genética, ou seja, qualquer organismo em que se tenha introduzido uma ou mais sequências de DNA, que é o gênese, proveniente de uma outra espécie ou de uma sequência modificada de DNA da mesma espécie. As manipulações genéticas contemporâneas consistem em adição, subtração, que é a destruição, substituição, mutagênese, desativação e destruição dos genes. O vocábulo transgênico foi usado em 1982 por Graham D. Russell, época em que foram divulgados nos Estados Unidos os camundongos gigantes, fabricados por Palmer, Bunsen e Hammer. Em 1983 foi feita a primeira planta transgênica, denominada-se transgene. O gene adicional, o transgene, passava a integrar o genoma do hospedeiro e o novo caráter dado por ele é transmitido à descendência, o que significa que o transgene é genomativo. Para fazer um transgênico, os cientistas usam a técnica de reportar DNA de uma espécie para outra. Depois, colocar esse fragmento recortado no DNA de outra espécie. O método mais utilizado, uma bactéria, como elemento intermediário. Gene de interesse é reproduzido na bactéria, que depois é usado para infectar a célula de um animal ou planta. O desenvolvimento do organismo geneticamente modificado só foi possível com a descoberta das chamadas enzimas de restrição no início da década de 1960. A aplicação mais imediata dos organismos transgênicos e dos organismos geneticamente modificados, no caso em geral, e a sua utilização em investigação científica, a expressão de ter determinado gene de um organismo no outro pode facilitar a compreensão da função desse mesmo gene. No caso, as plantas, por exemplo. Espécies como um reduzido ciclo de vida podem ser utilizadas como hospedeiras, para essa inserção de um gene de uma planta como um ciclo de vida que pode gerar um ciclo de vida mais longo. Em outros casos, a utilização de transgênicos é uma abordagem para a produção de determinados compostos de interesse comercial, medicinal ou agronômico. Por exemplo, o primeiro caso público foi a utilização de bactérias E. coli, que foi modificadas de modo a produzir insulina humana nos finais da década de 1970. Um exemplo recente, já em 2007, foi o fato de uma equipe de cientistas conseguir desenvolver um mosquito bobucha resistente ao parasita da malária, através desse inseto, da inserção de um gene que previne a infecção deste inseto pelo parasita portador da doença. Hoje eu vou falar das vantagens do alimento transgênico. O alimento pode ser enriquecido com um componente nutricional essencial, como o arroz, que é geneticamente modificado, ele produz vitamina A. O alimento pode ter a função de prevenir, reduzir ou evitar as doenças. A planta pode resistir ao ataque de insetos, seca ou geada. Isso garante a estabilidade dos preços e custos de produção. Agora eu vou falar das desvantagens. O lugar em que o gene é inserido não pode ser controlado completamente, o que pode causar resultados inesperados, uma vez que os genes de outras partes dos organismos podem ser afetados. Os genes são transferidos entre espécies que não se relacionam, como genes de animais em vegetais, de bactérias em plantas e até de humanos em animais. Os alimentos transgênicos poderiam aumentar as alergias. Muitas pessoas são alérgicas a determinado alimento com virtude das proteínas que elas produzem. E quando se fala em transgênicos, pessoal, não se baseia só em alimentos, mas sim também em animais. É pouco falado, discutido aí na internet a respeito desse assunto, mas também existe. Então tem pesquisadores, cientistas também, que estão modificando alguns genes de animais para deixá-los mais fortes, para ficar mais resistentes contra a gripe aviária, por exemplo. E nesse pequeno trecho que eu vou falar para vocês, vou citar alguns animais transgênicos aí que existem no nosso planeta. Primeiramente, bora falar do frango.
Um tipo de frango transgênico que não transmite o vírus da gripe aviária foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Greenwich, Edimburgo, na Grã-Bretanha. Mesmo que esteja em contato com outros frangos, o animal infectado não transmite o vírus para outros. Segundo os cientistas envolvidos, essa alteração genética tem o potencial de impedir que a doença se alastre. E também existem os mosquitos. Segundo a Companhia de Liberação do Mosquito Transgênico, em 2 bairros aqui no Brasil, resultou na morte de 90% da população de Aedes aegypti na área. O princípio de funcionamento é semelhante ao da mosca do fruto transgênico. Quando o mosquito macho transgênico criado em laboratório cruza com o Aedes aegypti na natureza, os filhotes resultantes não sobrevivem até a vida adulta, bloqueando a reprodução na espécie naquela área. Mas não existe só esses animais, pessoal. Existem milhares, por exemplo, salmões, rato de laboratório, mosca de fruta, que é para impedir que eles destruam plantações, e muito mais. E é isso.